Olá, eu me chamo Matheus Kennedy e este vídeo aqui é um apanhado geral da pesquisa do Inferno, Catábase e Pacto Mefistofélico em Ademar Dantas, sob a orientação do professor doutor da Universidade Estadual da Paraíba, Diógenes André Vieira Maciel. No primeiro momento da nossa pesquisa, nós temos como entender o inferno enquanto uma construção imaginária presente, no universo grego e judaico-cristão, né. Então, quanto um lugar de condenação, né, do destino final das almas que neste mundo, né, no mundo real, neste plano, não obedeceram ou às ordens, né, dos deuses superiores, como no caso dos gregos, ou não seguiram, né, o caminho de Deus, o caminho do bem traçado, né, pelo Deus, venerado, né, na vertente judaico-cristã. E a partir dessa ideia do inferno, surgem 2 procedimentos literários muito caros à nossa pesquisa, a saber, a catábase, do grego catábasis, que significa queda, e aqui nós entendemos enquanto a catábase como a descida, né, de uma personagem aos círculos infernais, né, tal como é relatado, né, na mitologia grega. Essa descida e essa queda geralmente acontece, por uma tomada de decisão individualista e pela desobediência a alguma divindade. Então a catábase seria, dessa maneira, uma consequência de um erro perpetrado, né, por alguma pessoa, no caso grego, por algum herói, né, que precisaria fazer a sua descida ao Hades, né, no caso do grego, o reino dos infernos, né, o reino dos mortos, como um dos movimentos relevantes, né, da sua jornada. E o pacto mefistofélico, que seria o pacto, uma espécie de acordo entre o humano e o diabólico, né, entre o ser humano e as forças demoníacas, um mito, né, que surgiu e que ganhou força, né, a partir do Fausto de Goethe, publicado na sua primeira versão em 1808, nessa lenda alemã em que o Dr. Fausto, né, um médico desacreditado da ciência da vida, firmou um pacto com o diabo, no caso chamado de Mefistófeles, e, né, surgiu esse procedimento aqui, nesse recurso, na literatura de uma maneira geral. Traçando esse panorama, portanto, desses pontos caros à nossa pesquisa, o nosso objetivo principal com ela é analisar e interpretar como a representação nordestina nos textos de Inferno Nordeste e Fausto Paraibano, ambos da autoria do dramaturgo Ademar Dantas, aciona os procedimentos clássicos como a catábase e o pacto mefistofélico, né, observando como isso também colabora e reverbera na construção de uma modernidade teatral de uma cena local campinense. Essa pesquisa, né, se justifica pelo seu ineditismo, né, acerca dessas 2 obras dramatúrgicas citadas, né, não estudadas antes, e também com o intuito também, de lançar luz, né, sobre a história do teatro local, a saber, na cidade de Campina Grande durante, o regime da ditadura militar no Brasil. Como métodos, e como corpos de nossa análise, né, nós conseguimos obter esses textos, né, os textos que foram utilizados, né, para análise da pesquisa de Infer-Nordeste e do Fausto Paraibano, a partir das cópias desses textos teatrais originais, né, sob a guarda do acervo pessoal de Adhemar Dantas, e as cópias, retidas, né, pela censura, que estão sob guarda do Arquivo Nacional em Brasília. Traçando aqui um panorama geral sobre os resultados e discutindo-os aqui para vocês, nós temos a catábase presente na peça, né, na obra escrita por Adhemar Dantas, Inferno Nordeste, em 1900, estreada, né, pelo grupo Cacilda Beck, em Campina Grande, em 1975. No primeiro momento, né, no estudo semântico da palavra, do título que dá nome a essa obra, nós temos nessa simbiose entre o inferno, enquanto um espaço mítico e religioso, e o Nordeste enquanto um espaço geográfico real, né, que é o norte, vamos assim dizer, a base, para a construção dessa peça, dessa essa narrativa, né, dessa trama, dramatúrgica construída. E que também há a presença do julgamento, né, enquanto procedimento literário, né, uma herança divinda, né, das narrativas ibéricas medievais, né. Então, também muito reverberante, né, muito
intrínseca, né, ao universo religioso do cristianismo, né, universo católico principalmente, eh, com essa imagem, né, do juízo final. E aqui nós temos essa cena construída a partir do cantador, que é a figura do diabo, né, que é a figura diabólica do mal, que também atua, né, como acusador das pessoas, o julgador, que é aquele que sentencia, né, que determina as sentenças, dos réus, que são as pessoas comuns, tipos nordestinos, com seus vícios potencializados pelos contextos de vida, né, suas dificuldades do cotidiano. Então, o julgamento, né, da catábase aqui no Inferno Nordeste é construído a partir desse momento. Então, desse jogo aqui, que tece toda a trama, né. Então o cantador, que é uma figura típica nordestina, também atua, né, como manipulador dos réus. Então, eles se transformam em marionetes nessas pessoas a partir do momento em que o julgador, né, solicita, né, a descrição de cada crime, né, de cada delito cometido por elas. Entretanto, né, no momento em que essas pessoas, né, as almas dessas pessoas são condenadas ao inferno, né, ao fogo, pelos crimes cometidos, então intervém, né, a figura da Virgem Maria, né, essa figura feminina, também como procedimento literário advindo das tradições romanescas, né, medievais, da Península Ibérica, lá na Europa, né, então como Maria, né, essa representante do divino, né, que intercede, que roga pelos seus, né. E aí nós concluímos que não são as pessoas, né, que descem ao inferno, mas este que ascende à superfície sob a forma da seca, da fome, do desemprego e do analfabetismo, que são justamente as causas que levam, as circunstâncias que levam essas pessoas a cometerem esses delitos. Já no o Pacto Mefistofélico se apresenta no Fausto Paraibano, um texto inédito que nunca foi encenado, né, baseado na ironia e no sarcasmo. Há uma aposta entre Mefistófeles e Deus, né, na busca da eternização do belo, contra uma realidade sofrida do povo sertanejo, né, então, essa eternização do belo, que seria a vitória do Mefisto, né, da força do mal, do diabo, nunca acontece por conta que o Fausto Paraibano não consegue enxergar a beleza numa realidade sofrida aqui no nosso Nordeste. Há uma tessitura que daqui envolve críticas à censura e à violência da ditadura militar, dos meios legais e ilegais de se fazer justiça ou injustiça aqui no nosso solo, e também da religião para fins particulares escusos, né, como o uso da fama, né, e dos benefícios do padre Cícero Romão para a instauração de um estado independente do Ceará, por exemplo. E a representação feminina aqui fica a cargo da SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que é construída de uma forma irônica, porque a SUDENE, que deveria ser, né, a promotora do bem-estar para o povo, acaba sendo perpetuadora da miséria entre os nordestinos, né, a partir de casos de corrupção e dos desvios que nela foram cometidos, né. Então ela acaba sendo uma aliada, né, uma amancebada, nos termos de Adhemar Dantas, do Mefisto, do diabo. E a redenção do Fausto Paraibano a Mefisto acontece por conta de um ambiente contraditório e sem vida, né, um ambiente e uma realidade muito difícil, para os paraibanos, né, para os nordestinos de uma maneira em geral. Por fim, nós concluímos, né, que todas essas obras, né, analisadas, tanto o Inferno Nordeste quanto o Fausto Paraibano, por serem construídas aqui durante o regime militar, né, no Brasil, possuem críticas a esse contexto histórico da época, né. Claro que de formas sutis, de formas mais diretas ou indiretas, mas ambos os textos possuem a esse status quo, né, esse estado de coisas, presente naquele período. Então a regionalidade nordestina também como mote de uma modernidade teatral aqui no nosso da Paraíba, no Nordeste, especialmente Campina Grande, e essas convenções literárias estabilizadas no Ocidente como modos de representar a subjetividade local, né. Então a catábase e o pacto mefistofélico são mobilizados dessa maneira, para representar essa subjetividade local. E há um contraste claro, principalmente no Fausto paraibano, dessa utopia da prosperidade e felicidade, né, proposta, né, e prometida pela Virgem Maria, frente, né, se contrapondo a uma realidade de agruras, e mazelas. E aqui estão as referências de nossa pesquisa. Muito obrigado.